No mundo do futebol, sabe aquela conversa boa, aquela discussão que todo torcedor adora ter? Pois é, no Vasco da Gama, poucas geram tanta paixão quanto comparar os grandes ídolos de diferentes gerações. Hoje, a gente vai colocar dois nomes gigantescos, lado a lado, para entender o legado de cada um. Vamos nessa? E a pergunta que não quer calar na torcida do Vascão é essa aí. É um debate clássico. De um lado, o reizinho da colina. Do outro, o pequeno mágico. São dois craques, duas histórias completamente diferentes, mas a questão fica no ar. Quem deixou a marca mais forte, mais profunda, lá em São Januário? Então vamos lá, vamos apresentar os nossos competidores. De um lado, Juninho Pernambucano, o reizinho, o cara que foi simplesmente o pilar da era mais vitoriosa da história do clube. Do outro, Felipe Coutinho, o pequeno mágico, aquela joia da base que foi pro mundo, brilhou e voltou para casa. Duas trajetórias bem distintas, mas que se encontram no mesmo lugar, no coração da torcida. Ok, para começar essa comparação de forma justa, a gente tem que ir para os fatos. E o primeiro ponto, talvez o mais básico, é o tempo de dedicação ao clube, a longevidade. E olha, só por aqui a gente já começa a ver uma diferença bem grande. Se liga nesse número, 393. Essa é a quantidade de vezes que Juninho Pernambucano entrou em campo com a camisa do Vasco. É jogo pra caramba. É basicamente uma vida inteira dedicada ao gigante da colina, mostrando uma constância absurda. E agora, em contraste direto, o número de jogos do Felipe Coutinho. 124 partidas. É um número super expressivo, claro, mas representa menos de um terço da jornada do Juninho no clube. Essa diferença de tempo de casa já começa a desenhar bem o perfil de cada legado, né? Beleza, tempo de campo é uma coisa, mas e bola na rede? E aquele passe que deixa o atacante na cara do gol? Futebol se decide ali na frente. Vamos ver como esses dois craques, com estilos tão diferentes, contribuíram ofensivamente para o Vasco. E essa tabela aqui, bom, ela conta uma história bem clara. O Juninho, naqueles quase 400 jogos, teve uma produção ofensiva gigantesca e super equilibrada, 72 gols e 73 assistências. Já o Coutinho, no seu tempo de Vasco, marcou 22 gols e deu 10 passes para gol. A consistência e principalmente o volume do Juninho ao longo do tempo são impressionantes. E peraí, falar de gol do Juninho e não falar de falta é quase um crime. O cara não era só um bom batedor, ele era o batedor. Com 77 gols de falta na carreira, ele é o recordista mundial, o maior da história. Imagina só quantas dessas pinturas não foram com a Cruz de Malta no peito, decidindo o jogo, valendo o campeonato. Números individuais são muito legais, mas o que fica para a história, o que o torcedor comemora de verdade, são os títulos. É aqui que a gente mede a glória eterna. Vamos dar uma olhada em como o sucesso coletivo diferencia o legado desses dois ídolos. E aqui, meus amigos, o legado do Juninho fica monumental. A lista de títulos dele é coisa de cinema. Ele liderou o time na conquista da Libertadores de 98. Foi bicampeão brasileiro, campeão da Mercosul. Juninho era o cérebro, o maestro de um Vasco que se acostumou a levantar taça atrás de taça. A história do Coutinho nesse quesito é bem diferente. E essa frase aí ela resume bem o sentimento. Apesar de toda a expectativa, de todo o brilho, a volta do mágico para casa terminou sem a conquista de um grande troféu. Uma pena, né? Bom, então chegamos naquele momento de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Longevidade, números, assistências, gols, títulos. Como será que a história do Vasco vai registrar o legado desses dois jogadores que são tão amados, mas que tiveram trajetórias tão diferentes? Mas antes de qualquer conclusão, vale a pena pensar um pouco sobre a palavra em si. O que faz de alguém um ídolo? A definição fala em admiração, veneração, amor. É um sentimento que, convenhamos, muitas vezes vai muito além dos números frios de uma estatística. O legado do Juninho é sólido. É tipo uma estátua, construído em cima de consistência e, o mais importante, de muitas glórias. Ele não é só um grande jogador que passou pelo Vasco. Ele é o rosto de uma era de ouro, a personificação da vitória. Já o legado do Coutinho é uma narrativa mais complexa, quase um roteiro de filme. É a história do filho que saiu de casa, um talento absurdo que conquistou o mundo e depois voltou. E esse retorno, mesmo sem se traduzir em títulos, criou uma conexão imensa com a torcida, uma história de amor com a sua cria. E no fim, a gente volta para a pergunta do começo. Para a torcida vascaína, o que pesa mais na balança da idolatria? É a prateleira cheia de troféus e a consistência absurda do Juninho? Ou é a história de amor, de pertencimento e de puro talento do Coutinho? A resposta para isso talvez não esteja nos números, mas sim no coração de cada torcedor.